Chegamos ao quarto e último episódio da série Os Evangelhos e primeiramente quero agradecer a você que está compartilhando esse podcast com seus amigos, com seus familiares. Muito obrigado. A nossa intenção aqui é falar de Jesus. E nós chegamos então no Evangelho segundo a João. O autor do Evangelho não se identifica, talvez indicando que o Espírito Santo é o verdadeiro autor. Então o título, segundo a João, ele foi acrescentado depois. Não existia uma menção repetida a um discípulo amado, que também é identificado como autor do Evangelho. Então a tradição da Igreja Apostólica identifica esse discípulo amado como João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago. A tradição é apoiada no fato desse discípulo anônimo ser um companheiro frequente de Pedro no Evangelho. Igualmente, João é companheiro de Pedro nos primeiros capítulos de Atos. Então, o propósito do quarto Evangelho é levar os leitores a crerem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Essa declaração do propósito do Evangelho foi escrita num ponto de transição entre a geração que conheceu Jesus pessoalmente e a segunda geração que só conheceu por meio do testemunho de outros. Então, o público de João é a segunda geração de crentes. Portanto, o quarto Evangelho foi escrito num contexto de morte eminente do discípulo amado, o último representante vivo daquele que havia conhecido Jesus face a face. Então, o propósito mais específico do Evangelho de João é persuadir a segunda geração de fiéis de que a ausência de um apóstolo vivo não era uma barreira para a experiência cristã. A obra do Evangelho, ela iria continuar mesmo sem João. Então, em comparação do Evangelho de João com os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, revelam um retrato de Jesus com algumas características. Nós vemos Jesus humilde, manso e suave nesses três primeiros evangelhos. Aqui em João, a gente já vê um outro Jesus. Um Jesus que ele é assertivo, um Jesus que é combativo, um Jesus que parece que gosta de um debate. Então, a maioria das histórias de João ocorre somente nesse evangelho. Então, nós temos que ter uma atenção especial, porque Jesus faz vários encontros individuais com pessoas. Jesus encontra Nicodemos, a mulher samaritana, o paralítico de Betesda, o cego, Pilatos e Pedro. As parábolas, elas desempenham importante papel no ministério de Jesus nos sinóticos, mas em João elas são raras ou até mesmo inexistentes. E há as alegorias, O bom pastor, a videira verdadeira, mas são parábolas segundo o padrão encontrado nos outros três evangelhos. Em Mateus, Marcos, Lucas, Jesus visita Jerusalém somente uma vez e durante o seu ministério, que se concentra principalmente na Galileia. Agora em João, Jesus visita Jerusalém várias vezes e seu ministério exerce um impacto muito maior sobre a cidade de Judeia. Embora tais visitas não sejam diretamente mencionadas nos outros evangelhos, Jesus fica submetido a declarações de Jesus, Então a gente vê João tratar alguns temas teológicos ali com extrema importância.
Um deles é: Jesus é a revelação suprema de Deus. Jesus é eterno, companheiro de Deus, igual a Deus, Criador, mantenedor. Ele é, na terra, a suprema revelação da vida. Ele é a verdade. Ele é a graça. Então Jesus tinha uma habilidade singular de partilhar das coisas celestiais com a humanidade. Por quê? Porque ele havia descido lá do céu para estar aqui junto conosco. Então ele podia testificar daquilo que ele viveu. Então, ver Jesus presencialmente era a mesma coisa que ver Deus em ação, mas em forma humana. Então esse tema chega ao auge quando Jesus declara ser não apenas um revelador de Deus, mas o divino em si mesmo. Então em Mateus, Marcos, Lucas, os termos chaves para a salvação é o reino de Deus, o reino dos céus. Ser salvo é aceitar o domínio de Deus na vida. Agora em João, porém, o termo-chave para a salvação é a vida. A vida eterna é uma realidade presente para todos aqueles que creem em Jesus. Cristo é o pão da vida, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida. Então, o propósito do Evangelho é que o leitor encontre a vida no relacionamento com Jesus. A glória, a exortação de Cristo decorrem do seu sacrifício na cruz. Os dois temas anteriores se unem no retrato da cruz feito por João. A glória de Jesus é a grande revelação do caráter de Deus ocorreram no último instante no sacrifício na cruz. Também a cruz que dá a vida ao mundo. A cruz de Jesus, portanto, é o acontecimento central da história do Evangelho. E o Espírito Santo ministra aos cristãos. O quarto Evangelho é marcado por uma ênfase singular no Espírito, em especial. No discurso de despedida, ali nos capítulos 14 e 16, os discípulos perdem Jesus, que é verdade, mas ganham o Espírito da verdade. Eles perdem as palavras dos lábios de Cristo, mas as ouvem agora por meio do Espírito. Portanto, o Espírito Santo é substituto perfeito de Jesus durante o período da sua ausência aqui na terra. O fim, então, chega, o livro ele se encerra no seu tema final, que tem uma importância especial para aqueles que aguardam a segunda vinda de Jesus. Em Mateus, Marcos e Lucas, há um foco considerável na esperança futura do cristão. De igual modo, João se interessa por eventos futuros, como a ressurreição, o retorno de Jesus. Contudo, no Evangelho de João, acontecimentos do tempo do fim, como a ressurreição, o juízo, também pode ser compreendido como realidades presentes em Cristo. Embora João tenha consciência clara de que Cristo ensinou sobre os últimos dias, não há nenhum sermão em seu Evangelho sobre os eventos futuros da segunda vinda, como são encontrados em Mateus 24, 25, em Marcos 13 e em Lucas 21. Então, o foco do quarto Evangelho é no significado para o tempo do fim da vida que Jesus disponibiliza no presente. Esse tema enriquece a nossa compreensão dos eventos proféticos, nos lembra da realidade da presença de Jesus e, a despeito de tudo
que enfrentaremos pela frente. Eu sou Zé Adenilson e você ouviu o podcast Ei, tá me ouvindo? E até mais.